Chegamos ao quarto domingo do tempo da Páscoa. Parece que foi ontem que celebrávamos a festa da Páscoa. Parece que foi ontem que corríamos junto com Maria Madalena ao túmulo e lá percebíamos que a morte não havia dado a última palavra. E hoje a liturgia nos convida a olhar para Jesus, fazer uma reflexão sobre o bom pastor e ao mesmo tempo olhar esse bom pastor como sendo o próprio Cristo, aquele que veio para nos conduzir por verdes pastagens. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada dos Atos dos Apóstolos, portanto, uma leitura escrita pelo evangelista São Lucas, nos apresenta Pedro no dia de Pentecostes fazendo um discurso. Não é à toa que diz que ele levanta a voz, certamente porque havia muita gente e ele precisava fazer um discurso. E o discurso que Pedro faz, ele vai buscar fundamentação lá no Antigo Testamento. E Pedro denuncia, faz uma grande denúncia acerca da pessoa de Jesus. E por fim, Pedro pega tudo aquilo que ele estava falando e centraliza na pessoa de Cristo. Justamente para dizer que a boa nova, justamente para dizer que essa vida que vem de Cristo, ela se fundamenta primeiramente na ressurreição de Jesus, se fundamenta naquela experiência de cruz. Jesus, portanto, como o Filho de Deus, como o Messias, como o ungido. Mas para que eu possa participar dessa salvação que Jesus vem oferecer, ou melhor, dessa salvação que Deus nos oferece através de Jesus, o autor começa a determinar certas coisas. Primeiro, é preciso uma mudança no modo de pensar. É preciso uma mudança no modo de agir, no modo de ver as coisas. Por isso que a primeira leitura fala de arrependimento, de conversão, de mudança de vida. E depois ele diz, mas também é preciso ser batizado, para que eu possa participar inteiramente dessa salvação que vem de Deus. E junto com o batismo, a promessa do Espírito Santo. Isso para nos dizer que não existe cristão de primeira e de segunda categoria. Todos nós fomos batizados, todos nós recebemos o Espírito Santo. E é engraçado que quando esse texto é escrito, mais ou menos no ano 62, 68 da nossa era, havia dentro da comunidade uma briga, porque uns achavam que eram melhores do que os outros. Parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Um grupo de judeus que já conheciam a Sagrada Escritura, que já haviam sido circuncidados, que observava o sábado, que observava certos hábitos alimentares, eles se achavam melhores do que aqueles que estavam chegando agora, chamados pagãos. Então o autor vem dizer que não, diante de Deus não existe cristão de primeira e de segunda categoria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus nos olha a partir do nosso coração. Deus não nos olha a partir da nossa caminhada dentro de uma comunidade. Porque nós podemos caminhar 50 anos numa comunidade e o coração continuar do mesmo jeito, tramando contra os outros, pré-julgando os outros, fazendo fofocas. Deus nos olha a partir do nosso coração, porque lá só Ele pode descobrir e só Ele pode tomar conhecimento de tudo que se passa ali dentro. O coração não engana Deus, pode enganar os outros. Posso viver uma vida de fingimento a vida toda, mas diante de Deus, Deus sabe o que tem lá dentro, Deus sabe o que se passa ali dentro. E ao fazer essa opção por Cristo, nessa primeira leitura, cada um é convidado a acolher no seu coração essa vida que vem de Deus. E quando eu acolho essa vida que vem de Deus, a minha vida passa a ser movimentada pelo Espírito.
E o Espírito a cada manhã me recria. O Espírito a cada manhã me vivifica, me faz homem, me faz mulher novos, restaurados. A segunda leitura que nós ouvimos, carta de São Pedro, terceiro domingo que a gente lê essa carta. Cada domingo nós estamos lendo um trecho diferente. E nós já sabemos que essa carta não foi escrita por São Pedro. Não foi escrita por São Pedro. Foi escrita por um cristão piedoso, até porque a carta é do ano 90 e São Pedro morreu no ano 67. E essa carta, não interessa quem escreveu essa carta. O conteúdo nos interessa. Pedro escreve para uma comunidade rural, uma comunidade que vivia bem longe do centro da cidade e não sabia muito o que estava acontecendo no centro, porque naquele tempo não se tinha a rapidez da comunicação que nós temos hoje. Então eram um pouco hostis com o cristianismo que estava nascendo. Aí Pedro veio escrever dizendo: olhem para a experiência de Jesus. Ele sofreu a morte para proporcionar vida. A experiência de cruz, a experiência de sofrimento de Jesus não terminou na sexta-feira lá no túmulo. A experiência de Jesus, ela ultrapassa. Deus dá a ressurreição. Deus ressuscita Jesus para dizer para cada um de nós que uma vida consumida pelo amor aos outros, uma vida consumida na caridade, resulta em ressurreição. Nós temos que tomar posse dessa certeza. A semana passada, o autor da segunda leitura nos convidava à santidade, chamando cada um a ser santo. E ele dizia por quê? Porque Deus pagou um preço muito alto por cada um de nós. E não foi preço pago com prata, com ouro, dizia o autor. Foi o preço pago com o sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo derramado na cruz. E hoje de novo ele continua, volta ao tema da esperança, que apesar dos sofrimentos que a comunidade tinha que suportar, cristão autêntico, cristão verdadeiro, está destinado à vitória de Cristo. Cristão verdadeiro está destinado a triunfar com Cristo. Por isso nós somos convidados a viver com coragem, a viver a alegria. A nossa vitória está em Cristo. E quando eu faço da minha vida aqui nessa terra uma vida configurada às coisas do céu, a Cristo, eu participo dessa alegria, eu participo dessa vitória. Aí lá no finalzinho da leitura, o autor liga o tema do bom pastor com o tema do sofrimento de Cristo. E o sofrimento de Cristo, ele diz, resultou na salvação para o rebanho inteiro. É por isso que para o cristão é necessário responder ofensas, responder calúnias, responder injúrias, com bondade, com mansidão. Sabe por quê, meus irmãos? Primeira linha da nossa segunda leitura, nós podemos até ler juntos: se suportais com paciência aquilo que sofreis, por teres feito bem, isso vos tornará agradáveis diante de Deus. Portanto, é nessa atitude que se manifesta a graça de Deus na nossa vida. Quando nós encaramos com paciência, com solicitude, todos os desafios que nos são propostos. E por fim, o nosso Evangelho de hoje, capítulo 10 do Evangelho de São João. Ao longo de toda a semana, nós destrinchávamos o capítulo 6, que João vinha dizer e vinha insistindo em apresentar Jesus como sendo o pão do céu, aquele que mata toda a nossa fome, fome de justiça, fome de amor, fome de fraternidade. Aí hoje nós começamos o capítulo 10, e o capítulo 10 trata do tema do bom pastor. Mas como é que João chegou a essa conclusão que Jesus era o bom pastor? Aí a gente precisa folhear a Sagrada Escritura e voltar lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34. Quando o profeta Ezequiel identifica os governantes do povo, identifica aqueles que dirigiam as comunidades,
como sendo maus pastores, que ao invés de conduzir o rebanho para a vida, conduz o rebanho para a morte, conduz o rebanho para a desgraça. Então Ezequiel, no capítulo 34, vem dizer o seguinte: Deus se cansou de tudo isso. Agora Deus vai assumir a condução do seu povo, e Deus vai colocar na frente do seu povo um bom pastor, um pastor capaz de conduzir o rebanho por verdes pastagens, um pastor capaz de libertar o povo da escravidão, de conduzir o povo para a vida. Aí essas promessas de Deus, feitas ao profeta Ezequiel, quase 700 anos antes de Cristo, elas se concretizam em Cristo. Jesus é o bom pastor. E no texto que nós lemos hoje, no Evangelho, nós vemos Jesus se apresentando como bom pastor. Mas antes de se apresentar, Jesus dirige aquilo que ele está falando aos judeus, aquela comunidade responsável para conduzir o povo, aquela comunidade que estava rejeitando a proposta de salvação oferecida por Jesus. Não só estavam rejeitando, como também estavam impedindo que outros fizessem opção por Jesus, que outros descobrissem a liberdade que vem de Jesus. Então Jesus vem e se apresenta como pastor, e sua ação se contrapõe a daqueles dirigentes que se diziam pastores sem ter o mandato de Deus. Nós podemos, até a título de comparação, olhar nas nossas madrugadas os nossos televisores. Quantas pessoas se dizem pastores por aí, gente? Qual delas tem o mandato de Deus? Qual delas foi confiado no rebanho pelo próprio Deus? Qual deles passou pela porta, que é o próprio Cristo? Então Jesus é enfático em dizer: são ladrões, são assaltantes, são bandidos, que usam do status para explorar o povo, para manter o povo na escravidão. Não é verdade isso que a gente assiste por aí, meus irmãos? Vende-se toalhinhas abençoadas, vende-se tijolo da vitória, sandália não sei da onde, água que vem da gente do céu. Isso é uma forma de escravizar o povo. Isso é uma forma de segurar o rebanho e impedir que o rebanho vá ao encontro de Cristo. E Jesus vem dizer: esses só sabem fazer isso. Por isso Jesus fala que são ladrões, são assaltantes, mas roubam uma coisa muito preciosa: roubam a esperança de muitos que confiam nas suas malandragens e que depois de uma experiência negativa têm vergonha de voltar para Cristo. Perambulam pelas ruas das nossas cidades atrás de uma religião capaz de preencher o vazio que muitas vezes esses pastores causaram. Por isso Jesus vem dizer: eu sou o pastor que entra pela porta, o pastor que tem o mandato de Deus. Sua missão foi confiada pelo Pai, o Pai que chamou Jesus. Jesus entra no redil das ovelhas para cuidar de cada uma. A sua missão é libertar a cada ovelha das trevas que muitas vezes elas vão, que muitas vezes falsos pastores as conduziram. Jesus se apresenta como pastor, capaz de conduzir as ovelhas ao encontro da luz libertadora. E como é que Jesus vai fazer isso, meus irmãos? Primeiro, chamando cada uma pelo nome. Jesus nos conhece. Com cada um de nós, Jesus quer ter uma relação pessoal de amor, uma relação pessoal de proximidade, de comunhão. No entanto, Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Mas quando eu faço opção por Ele, eu faço parte desse rebanho, eu participo dessa comunidade humana do povo de Deus. E Ele caminha à nossa frente, pois Ele mesmo é o caminho que nos conduz à vida plena. Agora, seguir Jesus é caminhar no amor, é fazer dele a nossa referência.
é aderir a Ele de todo o coração. E ouvir a voz de Jesus é ter a certeza de que Ele nos conduz com segurança no caminho da vida. E por fim, Ele é a porta. Ninguém pode ir ao encontro das ovelhas sem antes ter passado pela porta, que é o próprio Cristo. Caríssimos irmãos, não deixemos que as aparências mudem a direção do nosso caminho a Cristo. Essa semana nós assistimos, boquiabertos, a dois fatos interessantes. Primeiro, um jogador de futebol foi acusado de racismo. Não demorou muito, todo mundo começou a postar foto na internet dizendo que era macaco. Muitos até com uma banana na mão. Artistas se mobilizaram, fizeram campanhas, divulgaram o fato. E na mesma semana, uma mulher lá no Guarujá, saindo da igreja, é confundida com uma bruxa que fazia magias e foi apedrejada, espancada até a morte. E esses mesmos artistas, ninguém se manifestou. É certo que os dois são crimes, mas muitas vezes a gente não valoriza tanto a vida. O que aquela mulher fez de errado? Estava saindo da igreja católica e certamente foi espancada e apedrejada por cristãos. Aonde é que nós estamos colocando? Qual é o pastor que nós andamos seguindo? Jesus nos conduz à vida, e por que é que semeamos então morte no nosso meio? Nós não podemos ir atrás de boatos. Foi boato que matou Jesus. Foi um boato que começou, que desencadeou toda a condenação de Jesus, embora estivesse nos planos de Deus. Por isso, os meios de comunicação não podem ser o nosso pastor. A televisão não pode ditar regras. Nós não podemos ser escravos desses meios de comunicação que daqui a pouco, em outubro, vão determinar em quem nós devemos votar, ferindo a nossa liberdade de escolha. Por isso, caríssimos irmãos, olhem para Jesus, deixem que Jesus conduza as suas vidas. Só assim nós vamos fazer com que esse reino de Deus, tão sonhado, tão querido e tão amado por Deus, possa de fato acontecer no nosso meio. O reino de Deus se constrói com vidas. O reino de Deus se constrói com vidas doadas pelo próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.